que a gente vai então nessa epístola de João, nós vamos vendo, nós vamos indo parte a parte e vamos vendo que Deus fala com a gente, amém? Então, isso faz com que também seja bom para você aprender mais a palavra, né? Porque aí você vai estar sabendo por que foi escrita essa epístola, né? Por que João escreveu. Então, nós sabemos que a igreja, João já estava bem velhinho, né? A igreja não estava perto dele, ele estava isolado, numa ilha, e ele escreve uma carta, então, para uma igreja, porque a igreja está tendo problema. E aí eu falo para os irmãos, mais uma vez, cai por terra aquele negócio, né? Que a gente gosta que as pessoas falem algo na nossa vida de que elas não sabem. Se alguém não souber de alguma coisa na sua vida e vir falar para você, você fica impactado. Você fala, meu Deus, é Deus que está falando comigo. Mas e aí? Será que é Deus mesmo? Fica a dúvida. E o João, ele sabia dos problemas que a igreja estava tendo, e ele foi em cima dos problemas. E ele está sendo usado por Deus. Então, na verdade, o que a gente precisa de ter é sabedoria para a gente aprender a lidar com os problemas segundo a palavra de Deus. E aí o João vem, então, e ele começa, a igreja está passando, aqui nós vamos ver para frente, né? Nós vamos ver falsos pastores, né? Falsos mestres, e o João ensinando o povo o que eles têm que fazer, né? Eles vão ver, eles estão tendo problema do quê? De falta de comunhão. Eles não estão tendo comunhão. Eles não sabem o que é comunhão. Eles não estão sabendo o que é isso. O João, ele vai falar sobre isso, tá? Vamos lá então, versículo 5 do capítulo 1, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. A mensagem que João ouviu da parte de Jesus, ele vai falar agora. E a mensagem é essa: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vai percebendo aqui que ele está falando, a palavra não está em vocês, né? A palavra não está em vós, se a gente falar que a gente não tem pecado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está falando isso aqui, não é para dar liberdade para a gente, que a gente pode sair por aí pecando. Mas ele está falando aqui, olha, eu estou escrevendo isso, é para que vocês não pequem. E ele está colocando, é bem interessante isso, porque olha só, vou ter que dar uma voltadinha aqui. Ele falou assim, no verso 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Somos limpos, purificados, não é só limpo, é purificado, significa que não vai haver mais mistura nenhuma. Mas se disser que não tem pecado, então a palavra não está em nós, a verdade não está em nós. Já já nós vamos ver o que isso significa. Vamos lá de novo no capítulo 2 agora, né? Escrevo isso para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Obrigado pela água. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso. Como que você sabe se você realmente conheceu o Senhor? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Guardar a palavra é praticar a palavra. Nisto sabemos que estamos nele. Às vezes as pessoas têm dúvidas, mas estou no Senhor, não estou? Como que é? João está falando aqui. Se a gente praticar a palavra, se a gente obedecer aos mandamentos do Senhor, aquilo que Ele nos fala, seguir a direção de Deus, então esse é o sinal que somos dele. Aquele que diz, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Andar como Jesus andou. Se comportar como Jesus se comportou. Fazer aquilo que Jesus fazia. Aquele que diz que permanece nele, então deve ser assim. Devemos ser como Jesus. Amém? Bom, irmãos, nos primeiros 4 versículos aí, o apóstolo João, ele afirmou para a gente sobre uma comunhão, né? Sobre uma comunhão. Coloca o versículo 4 para a gente aí. Ele falou dessa comunhão, e essa mesma comunhão levou João a receber uma mensagem, e a mensagem que ele fala é que Deus é luz. Deus é luz, não há nele treva nenhuma, não encontra-se treva em Deus. Mas ele fala que a gente vai ter uma alegria completa, no versículo 4. Quantos aqui querem ter uma alegria completa? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Né? A alegria, ela parece às vezes estar em falta, né? Em muitos lugares. Mesmo nesse tempo de festa, quando a gente olha aí para as famílias, a gente vê tantos problemas, a gente vê tantas dificuldades, né? Às vezes a gente se sente impotente, a gente fica triste. Pode até parecer que existe alegria no futebol, mas o pessoal está ali naquela felicidade, acabou, pronto, acabou a alegria, acabou, já era. Pode parecer existir alegria nos passeios, nas diversões e em muitas outras coisas. Mas quando você para, a tristeza está ali, ela não foi embora, ela continua, ela só ficou esquecida enquanto você fazia alguma coisa. Mas a mensagem de João, então, é uma mensagem muito afirmativa. Ele dá uma certeza para a gente, que Deus tem uma alegria completa para nós, que se nós praticarmos isso que Ele está ensinando, nós vamos ter a alegria completa. Na pregação passada sobre esse texto aqui, eu falei para vocês que o ensino gera entre nós comunhão, e essa comunhão vai gerar em nós essa alegria. Mas o apóstolo agora, ele está falando de uma luz, que Deus é luz. Então essa luz é importante. Mas se a gente afirma, ele fala, né, que se nós dissermos que nós temos comunhão com Deus e andamos em trevas, nós estamos mentindo. O que significa andar em trevas? Você fala que você está com Deus, mas você está andando em trevas. Significa que você não está praticando a palavra de Deus. Se nós não praticamos a palavra do Senhor, nós estamos em trevas. Porque a palavra de Deus é luz. Jesus é luz. Deus é luz. E aí no verso 7, João afirma, olha, se andarmos na luz, então é uma opção. Deus não vai obrigar você a andar na luz.
João está falando que você decide se você anda na luz ou nas trevas. Mas ele está falando aqui que tem uma vantagem andar na luz. Porque na verdade, Jesus ele fala que quando ele veio à terra, né? Aí ele fala assim que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque nas trevas ninguém vê os defeitos de ninguém, ninguém vê pecado de ninguém. Nas trevas está tudo encoberto, né? Se você está num lugar, ontem o pessoal estava aqui, os adolescentes estavam aqui brincando aqui de esconde-esconde, né? Aqui no prédio da igreja, com a pastora Giovana, né? Ela coordenando a brincadeira aqui. E eu estava lá no escritório, eu saí aqui, tá aquela escuridão e não dava para ver nada, né? Você via um vulto. Mas quando você bate na luz, o que acontece? Aparece tudo. Não é verdade? Você pode estar com uma roupa cheia de defeito, no escuro aparece alguma coisa? Não. Mas se colocar a luz, aí o negócio aparece. Por isso a Bíblia fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por isso eles não viam os seus pecados. Eles não queriam ver. Eles não queriam ver que eles estavam errados. Tanto Jesus ele fala lá em João, quando ele fala sobre se pois o Filho vos libertar, João 8,36, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E eles vão falar assim para Jesus, mas nós nunca fomos presos, nós somos descendência de Abraão. Eles não tinham uma noção de como que estava a vida deles, eles não tinham uma noção quanto a isso. Mas o João aqui, esse João que estava lá, que escreveu o Evangelho de João, e agora está escrevendo uma carta para uma igreja, ele fala assim: vocês andarem na luz, como ele está na luz, vocês vão ter comunhão uns com os outros. Se a gente andar na luz, como ele na luz, Deus é luz. Se nós andarmos na luz, então nós vamos ter comunhão uns com os outros. João está dizendo então que a mensagem de Deus aqui, a vontade do Senhor é que nós tenhamos comunhão. A igreja deve ter comunhão. Nós devemos ter comunhão uns com os outros. Como fica a sua casa? Imagina aqui então a sua casa. Quando seus filhos, eles têm um problema um com o outro. Imagina a sua casa quando você tem alguma insatisfação com o seu cônjuge. Você teve uma briga, uma discussão com o seu cônjuge. Aí vocês ficam como? Fica de rosto virado um para o outro, não conversa. Fica bravo, chateado, o rosto o tempo todo fechado. O clima fica como a gente chama mesmo? Pesado. Fica pesado. O que nós podemos fazer para mudar o clima quando o clima pesa? O que fez o clima pesar foram os problemas. O que nós vamos ter que fazer para poder acabar com esse clima é resolver os problemas. Mas para resolver os problemas é necessário conversa. Para resolver os problemas é necessário conversa. É necessário se relacionar. Mesmo que está bravo, mesmo que está chateado, que está ferido, a gente tem que enfrentar isso e conversar para a gente poder, e conversar com o coração aberto para a gente poder solucionar as coisas. Não ir conversar já cheio de razão, cheio de achar que está com a razão. Não, a gente tem que desarmar totalmente para a gente poder conversar e chegar num ponto. Mas o que eu quero dizer, olha só, o clima está pesado, mas aí você resolveu o problema, você conversou, as coisas se ajeitaram, voltou aquele clima dentro de casa. Como que fica então? Fica como? Fica leve, né? Fica gostoso. A alegria foi embora, mas agora a alegria voltou.
Por quê? Porque agora foi tudo colocado às claras. Foi tudo colocado à luz. Ah, agora eu entendi, meu amor, por que você está triste comigo? Né? Aí o marido falou para a esposa, ó, fiquei triste também por causa disso aqui. Ah, agora eu entendi. Porque você já percebeu que às vezes na hora que a gente está nervoso, a gente não entende nada e a gente não explica nada? Né? Então a gente precisa de retomar, respirar, tomar um ar, acalmar o coração para poder retomar as coisas. Mas aí a alegria vem. Quando vem a luz, aí a comunhão começa a ser gerada de novo. Quando não tem comunhão, o negócio está pesado. Deixa eu te falar, vai lá em Tiago capítulo 3, verso 16. Quando o clima está pesado, a gente pode perceber claramente, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, né? Contendas. Essa facção aqui também é a palavra contendas. O que está acontecendo quando tem problema dentro de casa? Uma contenda. Né? Uma contenda. E aí o que acontece? Aí a confusão e toda espécie de coisa ruim. É sentimento ruim, é espíritos ruins, espíritos malignos. Eles começam a se alimentar disso. E eles começam a entrar dentro das casas. Mesmo que a sua casa seja uma casa de crente, que você olha lá dentro, mas alguma coisa está acontecendo, o inimigo aproveita essa brecha. E ele começa a entrar para tentar atrapalhar a sua família. Da mesma forma ele faz com a igreja, né? Ele gera contenda entre os irmãos. O inimigo gera contenda entre os irmãos, para eles começarem a ficar longe uns dos outros, a se atacar, a ficar tristes uns com os outros. E dessa forma então ele acaba a comunhão. E se ele acaba a comunhão, a gente não vai andar na luz. Deus é luz, e quando a luz chega, as trevas elas têm que ir embora. Se Deus chega, as trevas vão embora automaticamente. Por que elas vão embora? Porque a comunhão é restaurada. Se a comunhão é restaurada, a luz é restaurada. Por isso então nosso trabalho como igreja, o que é? O meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho é manter a comunhão da igreja, é manter a comunhão da nossa família. Você é responsável para que a comunhão reine dentro da sua casa. Você é responsável para que a comunhão reine dentro da célula. Fala a verdade, já não teve clima ruim dentro da célula? Às vezes aconteceu alguma coisa, pesou o clima. O que foi isso? Abriu brecha para demônio, meu irmão. E aí eles atacam. Eles atacam, vem toda espécie de coisa ruim, sentimentos ruins. E aí a coisa fica feia. Mas quando a gente começa a acertar, coloca o coração no lugar, tem luz sobre aquilo que está acontecendo, então a comunhão retorna. E nós precisamos zelar por essa comunhão. Mas João ele não para por aí. Ele está dizendo que quando a gente tem comunhão, nós vamos estar andando na luz. E se nós andamos na luz, nós vamos ter comunhão. Então é uma troca. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão. Se eu tenho comunhão, eu ando na luz. Uma abraça a outra. Agora, você quer ter mais comunhão com Deus? Então você precisa ter comunhão com seus irmãos. Aí é a importância da igreja. Aí é a importância da célula. Nós precisamos ter mais comunhão. Mas como que nós vamos ter essa comunhão com os nossos irmãos? Para ter comunhão, irmãos, o João ele fala que tem um jeito aqui. E o jeito acontece como?
Se você andar na luz. Se a gente anda na luz, a gente tem comunhão. O Salmo 133, ele fala que quando há comunhão entre os irmãos, Deus ordena ali, ele derrama, é como um óleo, né? Que é derramado, Salmo 133, ele fala como óleo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Que os irmãos tenham unidade entre vocês, que os irmãos tenham comunhão entre vocês, porque se vocês tiverem comunhão, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? E a Bíblia fala que ali o Senhor ordena, ele dá uma ordem, vai ser abençoado. Ele dá uma ordem de bênção sobre as nossas vidas quando nós vivemos em comunhão. O mundo espiritual então tem que se calar. Demônios têm que se calar, por quê? Porque aquilo que Deus abençoa está abençoado e fim de papo. Não tem como voltar atrás. Essa bênção é ordenada quando a igreja vive em comunhão, quando os irmãos vivem em comunhão. Mas essa comunhão, ela ainda gera um outro fator interessante, que é que o sangue de Jesus, ele faz muitas coisas por nós. Mas nesse caso, ele nos purifica de todo pecado. Sabe o que é ser purificado de todo pecado? Não é só você ser limpo do pecado. É ser purificado por dentro. É você começar a ter uma outra mentalidade. Uma mentalidade de santidade. Uma mentalidade de que você pode viver sim, longe do pecado. Sabe, a palavra perdoar aqui, ela tem como um dos sentidos mandar alguma coisa embora. Mas purificar fala de tornar a gente sem mistura. E como o evangelho está misturado hoje, irmãos, vamos falar a verdade. Há muitas misturas no evangelho. E aí às vezes nós ficamos perdidos. Não, peraí, isso aqui é do Senhor, porque essa igreja está fazendo isso, aquela igreja está fazendo aquilo. O que é de Deus? Aí a gente fica com essa mistura. Por que a gente fica com mistura? Porque a gente não está em comunhão. A comunhão, ela vai começar a tirar toda a dúvida da gente. Ela vai acertar o nosso caminho. Ela vai fazer com que a gente siga realmente a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é a comunhão entre os seus filhos. Assim como você se alegra quando seus filhos estão bem um com o outro, mas você fica triste quando seus filhos não estão legais um com o outro, teve algum probleminha entre eles, assim também a gente deve considerar. Deus não vai ficar triste, mas aquilo ali ele sabe que aquilo ali vai afetar a gente. Então é necessário a gente gerar essa comunhão, né? Mas essa comunhão, ela só acontece se você andar na luz. E esse verbo aqui, andarmos, se nós andarmos na luz, né? Ele aponta para uma prática. Qual que é essa prática? O andar, está falando de andar, está falando do dia a dia, da gente viver, né? A convivência. Eu poderia falar assim, que se nós convivermos na luz, como Deus na luz está, então o seu sangue pode nos purificar de todo pecado. Mas isso dá uma ideia para a gente, porque a gente não pode andar sozinho. E às vezes nós somos tão machucados, nós queremos ficar longe de pessoas. Às vezes você se machuca com um, se machuca com outro, você abre um coração aqui, abre outro ali, e você fica mal, quer começar a ficar distante das pessoas. Mas João está falando que se a gente quiser ter comunhão, a gente precisa ter mais gente. Não dá para você ter comunhão sozinho. Por isso Deus cria a igreja. Vamos ver então, o que significa, se eu preciso de luz, para mim poder ter comunhão, e essa comunhão é uma coisa tão boa, então a pergunta é, como que eu vou andar em luz? O que significa isso?
O que significa andar na luz? Isso aqui implica em honestidade, em sermos honestos uns com os outros, em não escondermos nada um do outro, em sermos leais, em falarmos a verdade, sinceridade. Às vezes, cristãos estão vivendo uma vida desonesta. Como assim? Não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando de viver uma vida escondida. Da gente colocar uma cara lá no Facebook que não é verdade. Então é melhor não colocar. Não é verdade? As pessoas colocam, ficam mostrando que está bem quando não está. Né? Esses tempos atrás aqui eu recebi uma benção aqui, porque eu estava aqui na igreja e eu estava ruim, irmãos. E as pessoas vinham e perguntavam para mim: "Ei, pastor, você está bem?" Eu falava: "Rapaz, não estou bem não." Porque às vezes os pastores podem pensar assim: mas eu vou falar que eu não estou bem, e aí? O que eles vão pensar de mim? Eu não estou nem aí que vão pensar de mim, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Se eu não estou bem e eu falo que eu estou bem, eu estou mentindo. Isso não é verdade. Se eu tive um problema, eu tive um problema. Não adianta eu pegar e empurrar aquele problema para debaixo do tapete e não resolver aquele problema. Eu vou ter que resolver aquele problema. Uma hora ou outra eu vou ter que resolver. Porque uma hora ou outra aquele negócio vai ficar fedendo ali. É preciso resolver. Então, um crente desonesto, ele está vivendo uma vida escondida. Ele esconde os pecados, ao invés de confessar os pecados. A Bíblia fala para a gente confessar, mas aí a gente não quer confessar, porque, confessar um pecado, vou falar que eu fiz isso aqui, o que vão pensar de mim? É isso que todo mundo acha. É isso que todo mundo pensa. Só que eu quero, assim como a luz, andar na luz, traz comunhão, não andar na luz faz com que a gente perca algumas coisas. Então estou te mostrando aqui como é bom você ter comunhão, para você falar assim: eu quero ter comunhão. E estou te mostrando aqui o que o João está falando, e ele vai mostrar para a gente o que a gente perde se a gente não anda na luz. O que a gente perde? E a primeira coisa que a gente perde é a palavra. Você perde a palavra. Primeiro você perde a palavra por quê? Porque você deixa de praticar a verdade. Está lá no versículo 6. Se quiser colocar o versículo 6 só para os irmãos ir visualizando, falando: o pastor está falando a verdade mesmo. Está escrito ali. Quando você deixa de praticar a verdade é a palavra. Você deixa de praticar a palavra você perde ela não está em você. Versículo 8 fala: a verdade não está nele. Então, peraí. A verdade não está naquele que não anda na luz. Mas naquele que anda na luz, a verdade está dentro dele. Então a palavra vai começar a fazer efeito. Por que às vezes a palavra não faz efeito na vida das pessoas? A pessoa pode estar na igreja, pode até fazer anos estar na igreja, mas ele não está andando na luz. Ele está vivendo uma vida escondida, uma parada dupla. Ele quer parecer bem, mas ele não está bem. A palavra não está nele. E por isso não está causando efeito. Se torna até impossível, irmãos. Por exemplo, a pessoa pega a Bíblia, às vezes ele lê a Bíblia, e parece que a Bíblia não fala nada com ele. Por quê? Não está na luz, ele está em trevas. Às vezes até a pregação da palavra. A Bíblia fala, que a palavra de Deus é espírito e vida. Então quando a gente está pregando a palavra, o espírito da vida está sendo liberado.
Mas aí a pessoa pensa assim, mas não está causando efeito em mim, eu ouço a pregação, para mim não está fazendo efeito nenhum. É porque precisa de você decidir. É se você andar na luz. Não é se você achar que está na luz. É se você tem certeza de que você está na luz. A pessoa ela pensa assim, mas então o problema, a palavra não está causando efeito em mim, o problema deve ser a pregação. Eu vou para uma outra igreja, ver um outro tipo de pregação, para ver se aquela pregação faz alguma coisa na minha vida. E não vai fazer. Porque não é o tipo de pregação. O problema está em quem está recebendo a pregação. Aí não vem a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. A fé não funciona. E não funciona por quê? Porque não está na luz. E o real problema está no quê? Na desonestidade. Nós precisamos ser honestos uns com os outros, irmãos. Quando irmãos vêm conversar comigo, às vezes a gente está tratando algumas coisas, eu falo, irmãos, tem que falar para mim a verdade. Até se essa verdade me doa, mas você tem que falar para mim a verdade. Que às vezes até ouvir a verdade é ruim de ouvir. Mas é melhor a verdade do que a mentira. Porque a mentira vai levar a gente para as trevas. E a verdade vai levar a gente para a luz. Então, a primeira coisa que a gente perde a comunhão com a palavra de Deus, né? Você não está recebendo aquele ensino. Aí não gera comunhão, não gera luz. Você não consegue se enxergar, você não consegue se ver na palavra. A segunda coisa que a gente perde é a comunhão com Deus e com o povo de Deus. Aí a gente vê o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 1, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente perde a comunhão com Deus e com o povo dele. Se a gente não andar nessa luz. O que vai acontecer? A oração vai começar a se tornar vazia. Você ora, e parece que você nem está orando. Você não percebe nada. Você está vazio. A adoração, ela começa a se tornar enfadonha. Né? Você não tem vontade de louvar, não tem vontade de adorar a Deus. E começa a criticar outros cristãos e se afastar da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, um exemplo aqui. Se o marido, de repente ele está andando em trevas e a esposa está andando na luz, vai ser impossível então o marido ter comunhão plena com a esposa. Impossível. O casal ele pode até ter um certo companheirismo, um companheirismo superficial, mas não vai ter uma comunhão verdadeira, uma comunhão profunda. Mas quando os dois estão na luz, irmãos, aí vai ser diferente. Aí vai ser diferente. Isso também acontece na igreja local, isso acontece na casa. Então, perde-se primeiro a palavra, porque a pessoa não recebe a palavra. Perde a comunhão com Deus, porque Deus também é a palavra, e aí se você não tem o contato com a palavra, automaticamente vai perder também a comunhão com Deus. E se você perde a comunhão com Deus, perde a comunhão com o povo de Deus. Mas existe uma outra coisa que a gente perde, se a gente continuar andando em trevas. A gente perde o caráter. A pessoa ela começa, por exemplo, contando uma mentira e ela acaba se transformando num mentiroso. A desonestidade dela é apenas um papel que ela representa.
Ela só está representando um papel. Só que não demora para não ser mais apenas um papel, mas se tornar a essência da pessoa. O presidente dos Estados Unidos, muitos anos atrás, Abraham Lincoln, ele dizia o seguinte: se um homem ele deseja ser mentiroso, é melhor que ele tenha uma boa memória. Se ele deseja ser mentiroso, é bom que ele tenha uma boa memória, porque ele vai precisar. Ele tem que ter uma memória muito boa para ele lembrar das mentiras que ele contou e continuar falando que isso é verdade. Porque no meio do caminho ele vai mudar a história. Você já viu como que a polícia pega os camaradas, quando eles pegam no interrogatório? Eles começam a perguntar, a falar, e as pessoas começam a se contradizer nas histórias. Uma hora o cara conta uma história e depois ele muda a história. Porque aquela história não é verdade. Então o mentiroso, ele vai ter que ter uma boa memória. Agora você imagina só, uma pessoa ter que gastar as energias dela fingindo ser alguma coisa que ela não é. Fingindo ser aquilo que não é. Então, aquela pessoa não vai restar nela força para ela viver. A vida que Deus tem para ela, não vai viver. Isso também vai atrapalhar o crescimento espiritual, e a verdadeira identidade vai ficar sufocada. Quem você é de verdade, quem Deus te fez para você ser, você não está sendo. E aí você vai perdendo ali, sufocando a sua identidade. Por isso que a Bíblia exorta a gente. Lá em Provérbios capítulo 28, verso 13. A Bíblia fala que o que encobre as suas transgressões, o que esconde os seus pecados, os que fingem ser uma coisa que não são, eles jamais prosperarão. Se a gente quiser prosperar, e aqui não estou falando só de prosperidade em área financeira, eu estou falando de prosperidade em todas as áreas da nossa vida, na saúde emocional, não só na física, na saúde espiritual. Isso faz mal para o espírito, isso faz mal para a alma, isso faz mal para o corpo. Davi, ele tentou encobrir os seus pecados. Você conhece uma história de Davi, quando Davi, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o Davi, ele era o rei, e um dia o país dele estava em guerra, e Deus tinha dado assim muitas estratégias. Davi era um combatente, um rei de combate. Foi Deus que criou ele e fez ele daquele jeito ali. Mas um dia, o Davi não foi fazer o que ele tinha que fazer, que era ir para a guerra junto com seus irmãos. E ele ficou em casa. Estou cansado hoje, vou ficar em casa. E ele ficou em casa, e quando ele ficou em casa, ele saiu lá na varanda da sua casa, do seu palácio. E quando ele olhou assim, na cidade, ele viu uma mulher tomando banho. E ele olhou para aquela mulher, e ele desejou aquela mulher. E como ele era o rei, ele achou que podia muita coisa, ele mandou trazer aquela mulher. E trazer para dentro da casa dele e no quarto dele. E ele possuiu aquela mulher, e aquela mulher era casada. E ali a vida do Davi começou a se enrolar. O filho que ele gerou nela acabou até morrendo, mas o que foi interessante é que o Davi, quando ele fez isso, e ele falou: ela é casada, eu sou o rei, e se as pessoas ficarem sabendo que eu fiz isso? Como que vai ser? Vou perder o reinado. Davi falou: então vou esconder isso. Como que eu vou esconder? Não vou deixar ninguém ficar sabendo, né? Ele deve ter já subornado já os empregados lá. Ninguém conta nada para ninguém. E pediu para trazer o marido da mulher. Falou: vou
colocar o marido para deitar com ela, porque ela está grávida, ele vai ter sexo com ela e ele vai achar que o filho é dele, e aí está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Você vê que não era amor, ele não estava amando aquela mulher, era só sexo. Agora ele está com um problema, ele quer resolver o problema. Ele está preocupado com a posição dele, ele está preocupado com o seu ego, ele está preocupado com a sua vida diante das pessoas, o que as pessoas vão dizer de mim. E ele esconde. O marido vem e não vai dormir, porque ele fala assim: como que eu vou dormir com a minha esposa enquanto meus irmãos estão lá na guerra, batalhando por mim? E tentou de todos os jeitos, mas o homem não foi. Aí ele pega e manda o homem para a guerra com uma carta para o general da guerra lá, o Joabe, falou, escrito lá na carta lá: coloca esse homem na frente da batalha, porque os que ficavam na frente geralmente morriam. Coloca ele na frente da batalha. E ele morreu. O marido daquela mulher morreu. Aí o Davi pensou: agora eu assumo ela. E olha, nossa, que rei bonzinho, ela está grávida e ele ficou com ela. Nossa, que homem bonito, que homem legal. Mas passou mais ou menos uns 2 anos, ele está em casa, e aí um profeta, um sacerdote, vai até a casa dele, que era o cara que dava conselho para ele, e que ele não falou nada para o cara, mas Deus falou por Natã, e o Natã foi lá e confrontou ele, e aí ele confessou o pecado. Mas olha, Davi tentando encobrir os pecados dele, o Salmo 32, verso 3 e 4, mostra que ele quase perdeu a saúde. O Salmo 51 mostra que Davi, ele perdeu a alegria. E a família, quase ele perde a família dele. E por pouco, ele não perde o reino dele. O próprio filho dele se voltou contra ele, para tomar o reino dele. Então você vê o que acontece com pecados que não são confessados. Quando a gente não anda na luz, quando a gente fica mentindo. E tem um monte de gente na igreja que às vezes está vivendo desse jeito, ou algumas pessoas na igreja, e que a vida não está fluindo. Não está fluindo por quê? Porque não está vivendo com essa clareza. Porque não está andando na luz. Porque se a gente andar na luz, nós vamos ter comunhão. Andar na luz não significa que você não tenha nenhum defeito, nenhum pecado. Andar na luz significa que você não esconde seus pecados. Né? Isso é andar na luz. É que você mostra, pelo menos para quem precisa ser mostrado. Não precisa de sair por aí contando sua vida para os outros. Mas às vezes tem pessoas, às vezes tem momentos que você tem que contar a sua vida para alguém. Você tem que contar para você receber oração, para você sair da situação que você está. Então a forma da gente vencer isso é confessando os pecados. Aí no versículo 9 ele fala para a gente: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados. O que é confessar o pecado? É você falar algo sobre o pecado. É você admitir que você é culpado. Confessar um pecado não é você falar genericamente: eu pequei. Pastor, eu pequei. Você pecou? Aí. Mas quando você fala assim desse jeito, eu pequei, você não está assumindo. Sabe, quando a gente confessa, a gente tem que dar nome para o pecado.
Tem que dar nome. Então, qual que é o nome que Deus trata os pecados? É lascívia, é mentira, fofoca, gritaria, adultério, inveja. No capítulo 5, verso 16 de Tiago, o Tiago ele fala para a gente confessar, e não somente confessar para Deus, mas ele fala para a gente confessar para um outro irmão e depois receber oração. Quando a gente confessa pecado para um irmão maduro, irmão, que ora por nós, né? E a gente dá permissão para ele perguntar, né? E aí, irmão? Porque tem gente que, olha só, ele pega, ele fala, chega assim e fala, ó, pequei, tá, beleza. Ora por mim aí, pastor. Aí o pastor ora. Aí o cara vai embora. Na outra semana ele peca de novo. E depois ele peca de novo. E depois ele peca de novo e ele vai continuar pecando. E ele acha que isso não está fazendo mal nenhum para ele. Ou melhor, ele acha que não está nem afetando a casa dele, as pessoas. Eu quero dizer, se você é pai de família, os seus pecados afetam a sua casa. Se você é filho, seus pecados afetam lá a sua casa, o lugar onde você está. Porque você está andando em trevas. E onde tem trevas, meu irmão, os demônios vão ali e vão acampar. Tem que andar na luz. Quando você fala o seu pecado, você confessa o seu pecado, você vai se sentir muito mais motivado a não pecar. Porque você sabe que no outro dia, algum irmão vai chegar, o irmão que você confessou para ele vai chegar e falar, e aí, irmão, conseguiu vencer esses dias? Essa semana você passou bem? Do que você está falando? Estou falando daquele pecado lá. Você cometeu ele de novo? Aí o cara vai falar, eu não quero chegar lá e vou ter que falar para ele de novo o que eu fiz. Então ele vai falar, peraí, calma aí, eu vou me segurar, o negócio vai... Mas eu vou vencer. Entende? A verdadeira confissão, ela requer de nós especificação dos pecados. Chamar do mesmo nome que Deus chama. Se é inveja, vamos chamar de inveja. Se é ódio, vamos chamar de ódio. É ódio que você está sentindo? Então é ódio que você tem que pedir perdão. Não é só, me perdoa pelos meus pecados, mas qual pecado é esse? Às vezes as pessoas elas acham lá que os mandamentos são pesados. Aí vem os outros crentes e falam assim, então, ó, gente, não é mais para seguir o mandamento, porque o mandamento está na lei. Então, faz o seguinte, agora é a graça. Então, não é pelas obras. Você pode ficar tranquilo. Se é pela graça, a graça me dá condições de seguir a lei. E eu não estou falando que a gente tem que seguir a lei, mas a graça é para isso. A graça ela me dá condições de cumprir a palavra de Deus, de ter força para vencer o diabo, de ter força para vencer o pecado. Deus ele promete que ele vai perdoar os pecados se eu confessar esses pecados. O grande erro de Davi foi tentar encobrir os seus pecados ao invés de confessar. Mas quando ele é confrontado, o próprio rei, confrontado por causa do pecado, confrontado por um dos seus súditos, apesar dele ser um profeta, ele era um súdito do rei também. Mas ele chega e fala. Eu quero falar para você, irmão, você que está aqui hoje, que se você me vê em pecado, eu queria que você falasse para mim. Se você vê eu errando, eu queria que você falasse para mim, falasse assim, pastor, ó, você fez isso aqui. E aí eu vou confessar para você, se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu preciso confessar. Porque é isso que a Bíblia fala, que se eu confessar, eu vou ser perdoado. Se eu confessar, eu vou ser perdoado.
mesmo sendo pastor. Tem pastores aí caindo porque não são chamados a atenção, porque não estão andando na luz, porque estão fazendo coisa escondida. E não tem nada, irmãos, que fique escondido diante de Deus. Uma hora ou outra a coisa estoura. Então não adianta a gente ficar mentindo, fingindo aquilo que não é. Quando a gente anda na luz, a gente vai ter comunhão com os irmãos. E se a gente estiver na luz, a gente vai ver a nossa própria sujeira. Quando a confissão ela é sincera, irmãos, Deus ele purifica o nosso coração por meio do seu Espírito e da sua palavra. João capítulo 15 fala, verso 3, fala que vocês são purificados pela palavra que eu vos tenho falado. Nós somos purificados pela palavra de Deus. O pecado, então, ele não deve ser uma prática na nossa vida, ele tem que ser um acidente. E aí João deixa claro, ele mostra para a gente, no capítulo 2 ele mostra para a gente, né? Que nós não precisamos pecar. Você tem força para vencer o pecado. Você pode vencer o pecado. Se você não está conseguindo vencer, é porque você não está andando junto em comunhão. Porque se você andar junto em comunhão, você não vai fazer coisa errada na frente dos seus irmãos. Às vezes você precisa de andar junto durante um tempo para você ser liberto disso. O problema de algumas pessoas é que às vezes elas confessam que o pecado é muito forte. Elas mesmas falam, não, mas a minha carne é fraca e você sabe, eu não consigo. Você está falando que não consegue. Mas e o Espírito de Deus está em você? Será que Ele não pode te dar força para você vencer? Pode. Uma fé errada, irmãos, te leva a uma vida errada. Uma fé errada te leva a uma vida errada, mas uma fé correta vai te levar à vitória. João ele diz que se nós permanecermos em Jesus, nós podemos andar como Jesus andou no mundo. É o último versículo, versículo 6, capítulo 2, verso 6, ele fala que a gente pode andar como Jesus andou. A gente pode se comportar como Jesus se comportou. Agora você imagina uma igreja cheia de homens e mulheres iguais a Jesus. Imagina o poder, a unção que isso pode trazer para a cidade. Imagina a transformação que isso pode fazer ocorrer nesse bairro. Às vezes nós ficamos pensando, mas como que nós temos que orar? E eu não estou falando que a gente não tem que orar, nós temos que orar com sabedoria, sabendo, combatendo o bom combate. Mas se a gente for como Jesus, aonde a gente estiver, a luz vai chegar. Se a gente for como Jesus, aonde a gente for, a gente vai levar paz. Essa paz vai entrar dentro das casas, essa paz vai entrar dentro do seu lar, essa paz vai entrar na célula, essa paz vai entrar em todo lugar. E a gente pode vencer então. Nós podemos vencer o pecado, porque Jesus venceu. Nós podemos vencer. Se a gente renovar nossa mente, se a gente pensar nas coisas que são do alto, o pecado ele não vai poder dominar a gente. Mas ele fala, se alguém pecar, João fala, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, que é Jesus, o justo. Então não significa que João tinha consciência de que apesar dos irmãos lutarem com o pecado, haveria alguns que cairiam em pecado. Mas ele falou, se você cair, você tem um advogado. O advogado é aquele que vai para te defender, né? Seu advogado de defesa, aquele que vai lutar por você, aquele que vai fazer de tudo para te tirar da cadeia. Mas ele é justo. Eu quero hoje, sabe quantos aqui nessa manhã
Você viu como é importante a gente andar em comunhão. Mas para andar em comunhão, tem que andar na luz. Não dá para andar em comunhão andando em trevas. E para andar na luz, a gente tem que viver a gente mesmo. Tem que mostrar quem a gente é. É só assim. E você já percebeu que por mais que você possa conviver com uma pessoa, você só conhece a pessoa depois que você casa com ela de verdade. Não é mesmo? Enquanto está ali no relacionamento, no namoro ou na corte, a pessoa está fazendo tudo para conquistar. Mas quando chega no casamento, aí parece que uma coisa entra na cabeça: assim, já conquistei, agora. E aí que está o erro dos casamentos. É achar que já agora você chegou no... É igual o erro na cabeça dos crentes, que crente pensa que se ele for pastor, ele vai ser o pastor tem que ser o servo de todos. Você quer ser o servo de todos? Você está disposto a servir, a lavar o pé dos outros, a pedir perdão? As pessoas pensam, tem uma coisa. Aí é a mesma coisa, casou, pensa, é o ápice, aqui acabou. Não. Aqui você vai ter que ser como Jesus. Não é? Você vai ter que ali, você queira ou não queira, você vai mostrar quem você é de verdade. E aí chega a hora da transformação. Quando você vive a verdade, então você vai ser transformado. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade é você andar na verdade. Não é só você ter uma teoria da verdade. Eu quero deixar aberto aqui para os irmãos, nós vamos orar agora. Vou dar a oportunidade para você orar, para você tem alguma coisa para você confessar diante do Senhor. Mas se durante a semana você perceber que você precisa de confessar, você precisa de falar, você precisa de abrir o coração, eu quero dizer para você que eu vou estar à disposição para os homens. Amém? E se eu não conseguir atender todos, eu vou indicar alguém que possa ajudar você. Mas eu vou estar disposto, é só mandar mensagem, nós vamos marcar horário e você vai poder abrir o seu coração, se isso você sentir que isso é necessário. Tá bom? E as mulheres, eu não falei com a minha esposa, mas ela é legal. Se precisar, alguma mulher, de repente você precisa de confessar, tem coisa que está aí, está te atrapalhando na vida. Então você vai entrar em contato com a minha esposa. Se ela não der conta, ela vai poder indicar também você para alguém que vai ajudar você. A gente tem aí irmãos que são maduros, que estão dispostos e que têm condições de ouvir e te ajudar, a se livrar disso e não sair por aí também falando da sua vida, tá? Pessoal jovem tem aí a pastora Giovana, que vai poder estar ajudando também nisso, tá? E nós vamos estar indicando aí pastores, pode ter obreiro que tem essa disposição, pode ter mesmo líderes, alguns líderes aí que tem, a gente olha, a gente vê que tem capacidade para poder ajudar nisso. Então, se durante a semana você perceber, você fica à vontade para você entrar em contato com a gente e abrir o seu coração, tá?
Nesse momento, a gente viu então que para a gente ter comunhão, para a gente andar na luz, a gente tem que abrir o coração. E eu quero dar esse tempo aqui para você. Se você sente que você tem pecados, que você precisa de confessar, que você precisa de colocar diante do Senhor, eu queria dar essa oportunidade para você. Amém? Pode colocar uma música aí. Aleluia. E aí você fica à vontade, se você quiser sair do seu lugar, se você quiser se ajoelhar em algum canto da igreja. Tá bom, irmãos? Experimenta confessar o seu pecado a Deus, não só falando, pequei, mas confessa o seu pecado. Fala. Porque quando você fala, você está assumindo. Mas quando você não fala, você está escondendo. Só está tentando só limpar a sua barra.